Bom, professora, a gente ficou com um grupo de doenças respiratórias ocupacionais, né? E, no caso, com o tema. E o grupo é eu, Emanuel, João Gabriel e Eduardo Xavier. Passando aqui, eu vou falar agora sobre as doenças, o conceito, né? Do que são as doenças pulmonares ocupacionais. Bom, elas são relacionadas principalmente ao trabalho. São doenças agravadas pelos materiais que as pessoas são expostas no local de trabalho, como por exemplo aqui a gente pode ver na imagem a pessoa trabalhando numa cerâmica, então aquela poeira daquela cerâmica, a fumaça que exala dos fornos, sabe, vai causar com que aquela pessoa possa vir a ter uma doença pulmonar ocupacional, né? No caso, como é o caso da minha paciente, ela foi exposta há muito tempo atrás a um forno a lenha, um forno industrial a lenha e tal, e ela tinha contato justamente com essa fuligem, com tudo isso, e acabou adquirindo uma bronquiectasia, por exemplo. O impacto dessa doença ela é mais relacionada em pessoas idosas, né? Pois, justamente como eu havia falado, né? Pois eles já passaram por aquela situação e o prejuízo é justamente a longo prazo, né? No caso, prejuízos respiratórios. Bom, né? Vamos lá. Terminando aqui, o cancro do pulmão, né? O cancro do pulmão nada mais é do que um câncer, né? Não é um carcinoma no pulmão, onde tem uma condição em que as células elas vão crescer disparadamente, no caso, elas vão crescer rapidamente e violentamente também, né? Onde vai ter um tecido, um crescimento de uma massa de tecido, né? Acho que vai ser chamada de tumor, né? O câncer de pulmão ele é um dos mais comuns, no caso, entre os cânceres mais frequentes, né? E ele é associado justamente ao tabagismo, mas também ele pode ser uma doença ocupacional, adquirida pelo seu ambiente de trabalho, justamente como eu já havia falado antes, em condições como inalar a poeira daquela região, a fumaça de um forno industrial, enfim, de uma cerâmica, de um local onde tem muita queima de lenha, tal, e etc. E assim adquirindo, né? Existem basicamente dois tipos de câncer de pulmão, onde a gente tem o CPMPC, que no caso são o câncer pulmonar de não pequenas células, no caso, ou seja, de grandes células, é o tipo mais comum, onde a maioria dos cânceres de pulmão eles têm, é o tipo mais comum, no caso, cerca de 85%. Ele inclui alguns subtipos de câncer também, que é o adenocarcinoma, o carcinoma de células escamosas, carcinoma de células grandes. Bom, também temos o CPPC, que é o câncer de pulmão de pequenas células. Esse tipo de câncer é o menos comum, onde tem 15% de casos, porém, ele é mais rápido do que o CPM-PC, ou seja, ele cresce mais violentamente, ele cresce mais rapidamente, então tem que se tomar muito mais cuidado, né? Bom, alguns sintomas do câncer de pulmão que podem vir muitas vezes, no caso, são a falta de ar, que é no caso da dispneia, a hemoptise, que é a tosse seguida de sangue, né? Dores no peito, cansaço e fadiga excessiva e a perda de peso, como é característica de vários outros sangues, a perda de peso, onde é literalmente do nada, né? É inexplicada. Tá aqui agora uma imagem sobre o cancro de pulmão, né, no caso, o carcinoma, onde é formado tecido, né, de um conjunto de várias células, onde é formado um tecido, e ele vai crescer até ele virar um tumor, e assim ir progredindo de acordo de acordo com aqueles dois tipos, por exemplo, que eu havia citado no slide anterior. Olá, professora. Eu vou falar um pouquinho sobre lesões agudas por inalação. E o que é isso? Bom, é quando ocorre um incidente específico que acaba levando o indivíduo a uma exposição súbita e de grande dimensão a um determinado material. E que material é esse? É quando, por exemplo, o indivíduo inala altas quantidades de poeira ou quando ele é exposto a um incêndio, que aí entra a questão da fumaça e o quanto ele vai inalar daquela fumaça.
Estas exposições podem levar a asma e a outras doenças. A asma eu vou falar um pouquinho mais para frente, e as outras doenças estão citadas aí no slide. Uma característica bem importante é que os grupos com maior risco são os trabalhadores agrícolas. Foi realizada uma pesquisa na Europa que uma investigação que a cada 10 agricultores, um teria sofrido uma lesão por inalação devido à poeira. Agora eu vou tentar resumir um pouquinho do que é a asma. Bom, e a asma é uma das doenças pulmonares mais comuns do mundo e é bem preocupante isso, porque além dela ser bem comum, ela também tem um alto potencial de afetar as vias respiratórias, o que acaba resultando em complicações ainda mais severas. O que caracteriza a asma é uma inflamação dos brônquios, que resulta no estreitamento das suas veias aéreas, tendo como principais sintomas a falta de ar, chiado no peito e tosse, além daquela sensação de aperto no peito. Uma curiosidade que eu achei muito interessante foi que quando o indivíduo já possui uma asma, e alguns dos sintomas podem ser agravados no ambiente de trabalho, como por exemplo eu falei na agricultura, que isso também é conhecido como asma agravada pelo trabalho, que o trabalho acaba se tornando um local muito importante para a prevenção dessas doenças, como principalmente a asma ou por alguma infecção aguda causada por inalação. Eu vou falar um pouquinho agora sobre doença pulmonar intersticial, né? Então, ela designa ou então abrange um grupo numeroso é, e heterogêneo de patologias, né? Não só uma doença isolada, mas um grupo de patologias caracterizada pelo desenvolvimento de infiltrados celulares ou pela exposição de matriz extracelular, né, nos espaços aéreos distais aos brânquios terminais. Então, ela foi caracterizada como doença pulmonar intersticial, porque no passado, né, ela foi denominada com esse nome porque os pesquisadores, né, eles identificavam deposição de tecido fibroso no intestício, principalmente nos estágios mais avançados da doença, né, só vinha descobrir quando a doença já estava avançada. Porém, né, com o passar do tempo, com a identificação da doença no início, né, então foi se vendo que não somente o intestino estaria sendo afetado, mas também a luz alveolar. É, uma, uma outra característica também, apesar das principais alterações eu comentei no intestício, como eu tinha falado, a arquitetura alveolar e das vias aéreas estão frequentemente alteradas. Então é nesse sentido, né, de que também a luz alveolar e a estrutura alveolar também é afetada. Então esse termo está um pouco doença pulmonar intersticial, mas também que não comete somente o intestício, mas a área alveolar. Bem, e a respeito da classificação, né? Então ela é classificada, né, por uma etiologia, eu coloquei aqui a etiologia conhecida, né? Existe a etiologia que é desconhecida também, mas aquele que é conhecida, né, que pode ser secundária a drogas e tratamentos medicamentosos, né? Então ela pode surgir como uma forma de reação a esses estímulos, né, de drogas e tratamentos medicamentosos. Ela também pode ser secundária à inalação de agentes inorgânicos, né? Então, as pneumoconioses, a gente vai falar um pouquinho dela mais na frente. E a terceira classificação é a de secundárias à inalação de agentes orgânicos, né, que é as pneumonites e a de hipersensibilidade. Bem, eu acho interessante aqui para as doenças ocupacionais, né, que é o tema do trabalho. Então, a gente elencou aqui, né, as secundárias à, à inalação de agentes inorgânicos, né? Então, aqui na imagem, deixa eu só passar o slide. Bem, então as secundárias, né, a inalação, né, de agentes inorgânicos, né, um exemplo que a gente pode citar é da silicose, né, a silicose que é dessa primeira imagem aqui, onde existe a poeira, né, é justamente essa poeira, né, que acomete as pessoas, os trabalhadores que estão envolvidos em sua prática laboral, né? Então, é uma das principais causas de afastamento do trabalho, que é essa silicose, né? Então, a silicose
ela acontece pelo fato de o trabalhador estar inalando a poeira constantemente na sua prática laboral, né, e com o passar do tempo, né, ele vai acometendo cada vez mais o seu sistema respiratório. Então é muito comum na construção civil, né, nas indústrias de minério, né, então toda área laboral que esteja presente aí a poeira, ela pode estar acometendo, especialmente a, a de construção civil, né? Bem, nessa segunda imagem a gente vê a abestose, né, que é responsável, né, pela o acometimento das vias aéreas, né, pelo abesto. O abesto que é uma estrutura, né, um componente de um material inorgânico também, né, que geralmente é encontrado, né, em indústrias dessa telha aqui, o pessoal chama, eu acredito, de telha brasilite. Então, o pessoal que trabalha com esse tipo de material, eles tendem ser acometido, né, pela fibrose pulmonar, pela doença pulmonar intersticial, né? Então, deixa eu passar só o slide também. De imagem, né? Esse segundo slide, a gente tem as secundárias, a inalação de agentes orgânicos, né, que são as pneumonites de hipersensibilidade, né? Então, né, uma das principais que acometem a população, né, é pela a doença dos criadores de pássaro, né? Então, os pássaros, eles são fofinhos, são bonitinhos, mas alguns, né, eles transmitem doenças e uma das doenças que podem, né, estar sendo estimulada, a doença pulmonar intersticial, né, pela criação de pássaros. Outro tipo é a doença, né, o pulmão do fazendeiro, né, que pela característica da profissão, né, do fazendeiro de estar ali na sua prática diária de agricultura, então ele está sempre em celeiros, então respirando aí fragmentos, né, fragmentos que estimulem, né, a inflamação intersticial ou do pulmão, né? Então, e outro tipo também é a bagaçose, que é gerada pelo fato do bagaço da cana-de-açúcar estar soltando pós, né, soltando fragmentos que também comprometem, né, as vias aéreas, né, do profissional, especialmente o que trabalha, né, com a cana-de-açúcar. Bem, vou passar o slide aqui também. Secundários à inalação de outros agentes, né? Então, por exemplo, a questão do cloro, né? Agentes químicos como cloro, a gasolina, óleo diesel, né? Que está comprometendo aí as vias aéreas também. Deixa eu só passar o slide mais uma vez, que a gente vai para diagnóstico, sintomas e tratamento. Bem, a respeito do diagnóstico, né? Então, o diagnóstico ele parte, né, de uma história clínica bem elaborada, né, bem feita, até pela questão de estar sendo identificada a doença nos seus princípios, né, na sua fase inicial. Então, uma história clínica que esteja aí abordando principalmente os relatos dos pacientes com relação às queixas laborais, né, de trabalho, que é uma das principais causas da doença pulmonar intersticial, né, então, ali o seu trabalho laboral, né, e a partir disso, né, a partir da história clínica, para estar aí complementando os exames de raio-x, tomografia computadorizada, gasometria de sangue arterial também, né, importantíssimo nessa fase, né, e o teste de função pulmonar, né, que estamos aí a esperinometria, né, que identifica aí padrões anormais, né, de fluxo expiratório, inspiratório também, né, bem como também, dependendo da situação, né, o paciente pode estar também exposto a um diagnóstico mais preciso, como a biópsia pulmonar, né,
qual é retirada a parte do tecido do parênquima pulmonar para realizar o diagnóstico, né? Então, um dos sintomas, já entrando nos sintomas, principalmente da fase crônica, né, para pacientes com essa dor, com essa acometimento, né? Então, temos aí a falta de ar, capacidade reduzida para fazer exercício, tosse persistente, seca, né? Então, a coloração azul ou roxa, né, devido à questão da cianose, realmente, né, de falta de oxigênio em alguns tecidos do corpo. E na fase aguda, né, nós temos aí a febre, fraqueza e dores musculares, né? Pega um pouquinho da fase aguda. Com relação ao tratamento, o que nós temos de tratamento hoje? Então, o tratamento é por medicamentos, né? Então, através do médico, né? Então, ele vai estar apto para estar sendo conduzido à prescrição de medicamentos. Reabilitação pulmonar, né? Então, aí que o fisioterapeuta entra, né? Então, ele vai identificar, né, todas as disfunções, né? Especialmente pelo teste de função pulmonar, né? De como a estrutura ela está afetada, qual é o prognóstico, né? E como o paciente ele vai estar lidando, né, com a sua queixa funcional, especialmente porque ele está na fase, né, puxando para o lado laboral, ele pode estar trabalhando, né, pode estar na sua prática laboral, e é importante que o fisioterapeuta esteja alinhando aí, né, com profissional médico, né, em termos de tá estimulando e reabilitando funcionalmente o paciente para sua queixa funcional e para a sua volta do trabalho, ou então para a sua atividade laboral, né? Então a gente sabe que, né, uma das principais um dos principais relatos de afastamento do trabalho também é as doenças pulmonares no geral, especialmente a doença pulmonar intersticial. Outro tratamento que eu coloquei aqui é a oxigenoterapia, né, que, quando necessário, é importantíssima também para diminuição, né, do quadro clínico, né, de dispneia, quando o paciente vem apresentar. Então, um pouco disso do que eu apresentei. Eu agradeço a confiança e obrigado, professora. Bom, falando um pouquinho sobre a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que ela é uma doença que é pelo fato da gente inalar toxinas, que ela é inflamatória, que se encontra essa toxina, né, como no cigarro. E não só com a fumaça do cigarro, né? Quando a gente se expõe à fumaça, que ela tem que seja irritante, há gases também que quando a gente se dispõe muito, vem aquela tosse que se torna uma tosse crônica, que vem tornar também até uma bronquite, né? E também a DPOC. Bom, e também a inalação dos gases se encontra no local de trabalho, né? No ambiente de trabalho. E que pode também acometer as vias respiratórias. As vias respiratórias superiores, né? Que também é encontrada nas fossas nasais, laringe, faringe, na traqueia, nos bronquíolos, nos brônquios e também nos alvéolos. Bom, falando um pouquinho sobre doença pleural, né? Ela é uma doença que é por complicação, devido à inflamação ou até mesmo por reação nas membranas, que pode ser causada por infecção viral, por bactérias como pneumonia, como tuberculose e por algumas doenças reumáticas. Pode ser também por alguns usos de medicamento, por câncer e entre outros. E aqui tem algumas doenças que acometem a região pleural, né? Que tem derrame pleural, tem pneumotórax, tem tumor na pleura, né? E entre outros, que essas são as mais frequentes.